Olá, senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Aqui, quem faz a apresentação sou eu, Claudinei. Alguns de vocês já me conhecem. Quem não me conhece aí, muito prazer. Eu sou representante da empresa Sysconv Software, né? Hoje nós vamos estar falando aí a respeito da possibilidade de estar fazendo a união de arquivos SPEDs, né? Então nós poderemos não, né? Nós faremos na prática aqui uma demonstração, né? Eu vou estar mostrando para os senhores através do nosso sistema, né? Nós temos um sistema que é conhecido pelo nome de SPED XML Excel. Esse sistema, todo usuário aí da internet pode baixar ele gratuitamente e usar por 15 dias, né? Para estar fazendo testes, né? Ou desenvolvendo algum trabalho aí dentro desse período de 15 dias. Nós vamos estar mostrando para que os senhores compreendam exatamente a finalidade, né, do vídeo, consigam entender exatamente o que nós queremos transmitir com este vídeo. Os senhores precisam assistir o vídeo até o final, né, sem avançar, né, ou sem assisti-lo por inteiro. Então é isso aí. Aqui eu vou estar mostrando para os senhores essa apresentação, ela, passo a passo que a gente vai estar fazendo, ela serve para as seguintes finalidades. Eu posso unir tanto arquivo do SPED fiscal utilizando o Excel, assim como eu posso utilizar o arquivo do FD Contribuições, né, que é o PIS e o COFINS. Eu posso utilizar essa rotina para fazer a união de arquivos SPED de matriz e filial através do Excel. Arquivos que foram gerados em sistemas diferentes, né? Muitas empresas, a matriz utiliza o sistema X, mas a filial lá utiliza o sistema Y. Na hora de entregar o arquivo para o fisco, o arquivo tem que ser consolidado. Tem como estar utilizando essa rotina que vamos demonstrar aqui para atender essa necessidade também. Tem empresa que trocou de sistema no decorrer de um determinado período, até o dia 15, por exemplo, foi gerado em um sistema, e a partir do dia 15 foi gerado em outro sistema. Tem como fazer a união dos dados? Tem como também fazer a união dos dados. Está faltando notas fiscais no meu arquivo do FT Contribuições. Eu consigo imputar, adicionar notas no arquivo? Consegue. Consigo excluir? Consegue. Consegue alterar qualquer informação no arquivo SPED através do Excel? Consegue. Então é isso aí que nós vamos estar mostrando para os senhores. Então, vamos lá para a prática agora. Vou mostrar exatamente como que se faz isso daí. Todo passo a passo, né? Eu deixei salvo aqui dois arquivos FD Contribuições, um que contém lançamentos da primeira quinzena, né, do mês de maio, e o segundo arquivo que tem lançamentos só da segunda quinzena. Então, o sistema que eu vou estar mostrando para os senhores é esse daqui, o SPED XML Excel Sysconv. Esse sistema ele está disponível em nosso site, né, em www.sysconv.com.br, né? Os senhores podem entrar na opção Produtos, SPED XML Excel Sysconv, né? Aqui os senhores vão ter a opção de estar baixando uma versão de demonstração que funciona por 15 dias grátis. Então, a versão de demonstração não tem nenhuma diferenciação da versão completa. A única restrição é que ela funciona por 15 dias. Então, no nosso caso aqui, eu vou abrir o sistema e a gente vai fazer todo o procedimento prático aí para que os senhores possam entender como o sistema trabalha. Vamos lá então. Aqui eu vou vir em FD Contribuições, vou importar o arquivo. Para eu fazer essa rotina de junção, eu recomendo que os senhores desmarquem esta opção. Se os senhores não desmarcar, os senhores podem ter problema, ter algum problema dependendo do que for necessário ser feito. Então aqui eu vou desmarcar essa opção, vou vir aqui em PIS e COFINS,
desmarco, vou selecionar o arquivo. Então, eu já deixei salvo lá os arquivos da primeira quinzena. Então, aqui eu estou convertendo o arquivo de TXT para o Excel. O sistema já converteu. Vou lá na pasta e vou renomear esse arquivo. Vou deixar ele como nome de arquivo 1. Esse vai ser o nosso primeiro arquivo, ok? E eu vou voltar lá no sistema, né? Vou importar o TXT para o Excel, selecionar o PIS e COFINS. Vou fazer o mesmo com o arquivo da segunda quinzena. Ok? Ele já gerou também aqui para o Excel. Vou fechar o sistema por enquanto, né? O sistema ele tem várias finalidades. A gente está mostrando uma específica aqui, que seria de juntar arquivos utilizando o Excel. Muitos usuários adquiriram o nosso sistema e não sabem realizar esse procedimento, não sabem como fazer isso daí. Então, por esse motivo, nós estamos gravando um vídeo para você que é usuário do sistema, para você que tem interesse em conhecer o sistema, ou para você que se depare com uma situação que precise fazer essa união deste arquivo. Ok? Ok, então aqui eu vou abrir o arquivo 1, que seria o meu primeiro arquivo da minha primeira quinzena. E eu também já vou aproveitar e vou abrir o meu arquivo 2, que é o arquivo que contém os lançamentos da segunda quinzena, ok? Ok, então o arquivo 1 vai ser o meu arquivo de destino. Então todos os lançamentos vão vir para cá. E o arquivo 2 seria o meu arquivo de origem, né? Então vou pegar os dados daqui, deste arquivo, e vou adicionar ao arquivo 1, ok? Então aqui no meu arquivo 1 eu tenho o bloco 00, que se refere ao cadastro da empresa. Ele é único e ele é igual nos dois arquivos. O 001, mesma coisa, ele é igual. O arquivo o bloco 0100, que se refere ao cadastro de contadores, ele é igual. O 0110, ele é igual também. Deve ser igual, vocês devem até verificar, né? O bloco 0110. Ele deve ser igual porque ele está se referindo ao regime de tributação, se é cumulativo, não cumulativo, né, lucro real, presumido, enfim. Então eles devem ser iguais, né, apesar de o arquivo ser gerado, por exemplo, num caso de sistema diferentes, mas as informações de tributações devem ser semelhantes nos dois arquivos. O bloco 0111 também, ele é único e deve ser igual. O 0140, ele se refere aos cadastros dos meus estabelecimentos. No meu caso, eu estou unindo um arquivo de uma empresa que ela só é matriz. Ela não tem filiais. Mas se eu tivesse filiais, aqui eu teria um cadastro para cada filial. Aqui eu só tenho o cadastro da matriz, mas eu teria um 0140 com o código da filial, nome da filial, CNPJ da filial, UF, inscrição estadual, enfim, os dados da filial aqui. Se tivesse mais de uma filial, eu também teria que colocar os dados aqui dessa filial. Mas não vem ao caso, eu não tenho matriz e filial, então minha empresa é só matriz, eu só tenho um arquivo desmembrado por período. Foi gerado parte numa quinzena, parte dos lançamentos numa quinzena e parte dos lançamentos em outra quinzena. Aí agora aqui eu já venho para o arquivo 0150, que contém o cadastro dos participantes, que são os meus fornecedores e meus clientes. No exemplo aqui, né, tem poucos lançamentos, porque o intuito é demonstrar para os senhores a essência de como o sistema funciona, né? Eu poderia pegar um arquivo aqui com 2.000 cadastros de participantes também para fazer o teste. Seria um pouco mais complicado, mas a essência é a mesma, então não faria sentido. Para efeito de entendimento, um arquivo pequeno desse é o suficiente. Então, eu estou no cadastro do registro 0150, eu teria que ir lá no arquivo 2, acessar também o bloco 0150, né? Seleciono a linha do primeiro arquivo, posso usar o Shift aqui, arrastar para todos os cadastros de participantes que eu tenha no cadastro 0150, no bloco 0150 do arquivo 2, eu posso copiar essas linhas, vir para o arquivo de destino e colar as linhas aqui.
Então eu estou somando as minhas bases, somando o cadastro de participantes do meu arquivo 1 com o meu arquivo 2. Muita gente, eu somei, mas na hora de validar lá deu um monte de erro. Quais são os erros? Deu erro de duplicidade. Isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer se você fizer isso. Então o que você tem que fazer para eliminar as duplicidades, né? Aqui mesmo no Excel, você tem a opção de selecionar aqui a coluna D, que é a coluna-chave, né, que é o código do participante. Esse código é único. Não pode ser dois participantes ter o mesmo código de... duas empresas ter o mesmo código de participante. Não pode isso. O código ele é único. Aqui nesse caso a gente colocou o CNPJ como código de participante, né? Então cada empresa ela tem um CNPJ. Não existe duas empresas que têm o mesmo CNPJ. Então aqui eu seleciono a coluna do CNPJ, venho na opção dados, venho na opção remover duplicados. O sistema pergunta se eu quero expandir a seleção. Eu peço para remover duplicados. Ele vai comparar, além do CNPJ, o nome, né, o código, razão social, o código de país, enfim, todos os dados serão comparados. E quando eu der um OK, ele vai remover os duplicados, 4 valores duplicados. Então vocês têm que fazer esse procedimento, porque neste arquivo pequeno não ocorreu de ter a duplicidade, né? Mas no arquivo grande vocês não conseguem identificar. Se eu tiver 1000 participantes em cada arquivo, não vou ficar conferindo um por um, né? Então seria viável vocês adicionar os dois e remover a duplicidade, ok? Removi, salvei, né? Então eu vou marcar aqui quantos registros ficou no 0150, que depois eu preciso dessa numeração aqui para informar no bloco. Então eu tenho 4 registros 0150. Eu tenho aqui o bloco 0190, que se refere à unidade de medida. Eu estou no arquivo 1, eu vou lá para o arquivo 2. Aqui eu também tenho 2. Seleciono a linha, arrasto para baixo, copio. No meu exemplo, eu tenho só 2 registros, mas eu poderia ter vários, centenas até, né, talvez dezenas, enfim. Tenho aqui, né, adicionei as informações do bloco 2 ao bloco 1, venho no campo-chave, que é o campo unidade de medida, na coluna D, venho aqui na opção dados e venho em remover duplicados. Ele vai remover, então removeu 2 itens duplicados que eu tinha. Eu adicionei os dados cadastrais referente à unidade de medida e excluí as duplicidades. Então ficou única. Então no bloco 0190, né, eu fiquei com 2 registros. Vou para o bloco 0200. No bloco 0200, eu tenho que ir lá no bloco 0200 também do arquivo 2. Tenho que selecionar a primeira linha, arrasto ou seguro com Shift, seleciono as demais linhas. Se eu tiver 1000 linhas aqui, eu tenho que copiar todas elas. Clico em copiar, vou no arquivo de origem, vou na primeira linha que esteja em branco e peço para colar, ok? Colei. Então somei os cadastros de produtos que eu tinha nos 2 arquivos. Como que eu faço para eliminar duplicidades? Venho na coluna D, que é a coluna código do produto, né? 2 produtos não pode ter o mesmo código, ele é um campo único. Venho na opção dados, venho em remover duplicados e peço para remover. Ok? Removeu 6 valores duplicados, então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 6 itens aqui no cadastro. Do jeito que eu estou fazendo aqui, e está removendo tudo em duplicidade, né? Porque eu estou usando um exemplo bem prático. Mas quando vocês tiverem uma base grande, é necessário fazer isso daí para realmente não apresentar erro lá na validação do PVA, né? Do Programa Validador de Arquivos da Receita. Então eu tenho aqui o bloco 0400, que se refere ao cadastro de natureza de operação. Esse cadastro de natureza de operação, também vou lá no arquivo 2. Eu tenho mais 3 aqui, eu vou copiar, né, esses 3 cadastros. Vou vir para o meu arquivo de destino, vou colar, então fiquei com 7. Coluna D é o campo que tem, a coluna que tem o campo-chave.
venho em dados, no Excel, remover duplicados. Peço para remover e dou um OK. Ele removeu só um valor duplicado, mas se vocês verem aqui, ó, eu tenho duas vezes o 2.403 e duas vezes o 602. Por que que ele não removeu? Porque quando eu pedi para remover o duplicado aqui, ele está comparando todos os campos, né? E no caso aqui, ó, a descrição, ela não deveria ser comparada para que excluísse essa duplicidade, porque as minhas descrições estão diferentes. Se vocês verem aqui, ó, aqui está teste, aqui está teste, só que aqui está a descrição correta. Então eu posso, vou apagar diretamente aqui, vou excluir isso daqui aqui, né, teste, vou excluir isso daqui aqui. Mas via de regra vocês vão usar o parâmetro aqui de excluir por aqui, né? Então vem aqui excluir, agora não vai ter mais duplicado. Valores duplicados, tá? Então não tem mais nenhum valor duplicado. Então aqui eu tenho no bloco 0400 cadastro de quatro operações, né? Eu tenho do 0500, que é o cadastro de contas contábeis. Eu também vou lá no 0500 do arquivo 2, né, que é o arquivo de origem. Vou copiar essas contas contábeis. Vou lá para o meu arquivo de destino e vou colar. Ok? O campo-chave aqui agora é a coluna H, que contém a conta contábil. Aqui eu vou na coluna H e peço para remover duplicadas. Vai remover. Ok. Então fiquei com 1, 2, 3, 4. Então, bloco 0500. Eu tenho 4 registros. Tá. Então a gente foi passando blocos por blocos. Agora eu preciso informar a quantidade de registro nesse bloco. Todos os blocos que terminam com 90, eles são blocos totalizadores. Eles contam quantos registros tem em referente ao bloco anterior. No caso, o bloco anterior é o bloco 0, que se refere às informações cadastrais, né? Então eu vou contar e já vou alterar o contador aqui para vocês entenderem exatamente qual é a funcionalidade dos contadores. Eu tenho aqui o bloco 00, ele tem um registro. Aí eu tenho aqui o bloco 01, ele tem mais um. O 0100, ele tem mais um. O 0110, ele tem um. O 0111 tem um. E o 0140 também tem um. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 0150 eu tenho 4, certo? Então eu tinha 6, né? Mais 4 são 10. Mais 2 são 12. Mais 6 são 18, mais 4 são 22, mais 4 são 26, e mais 1 são 27, que ele também conta. Ele também conta, deve ser contado. Então deixa eu ver se eu contei certo aqui, né? Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e a contagem dele mesmo, que é o 27, ok? Ok. Fiz a contagem, então o bloco 0990 eu devo informar quantos blocos 0 eu tenho no arquivo. Então tenho 27. Então no bloco 0990 eu vou ter 27 registros informados, ok? Tem o bloco 001 que indica a escrituração de nota de serviço, o 010 a qual CNPJ que pertence. Se eu tivesse filiais, eu poderia ter mais de um bloco A010, né? Teria a informação aqui do A010 da matriz e das filiais também. Aqui no bloco A100 eu tenho 3 notas escrituradas. Eu vou lá no arquivo 2
tenho aqui também uma senha, eu tenho mais 3 notas da segunda quinzena. Eu devo copiar essas notas, devo vir aqui no arquivo 1 e eu tenho que colar. Quando eu colo, eu adiciono. E se eu tivesse lançamentos das filiais? Eu colaria aqui também. O que mudaria seria o CNPJ do estabelecimento. Então, aqui é o CNPJ do registro A100 da matriz, mas se eu tivesse filiais, eu teria aqui um outro CNPJ para filial, e aqui eles entenderiam que os lançamentos pertencem à filial pelo CNPJ, sendo o campo-chave referenciador das notas fiscais, ok? Então, o A100 aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Então, o A100 ele ficou com 6 registros agora. O A170, eu vou lá no arquivo de destino, A170, eu tenho 4 lançamentos aqui, eu vou copiar esses lançamentos. Vou lá para o arquivo de origem e aqui eu posso colar. Ok. Colei os arquivos, então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho A170, 7 lançamentos, ok? Lembrando que se tivesse filiais, eu trazia os lançamentos das filiais, só mudaria o CNPJ do estabelecimento aqui a qual a escrituração pertence. Aqui eu não preciso remover duplicidades? Não. Nota fiscal não existe duplicidade de nota fiscal, nem pode haver duplicidade de nota fiscal, né? Então, nesse caso aqui, somente os dados cadastrais não podem estar repetidos. As notas vão estar em numerações totalmente distintas, conforme a empresa emite ou conforme são emitidas pelos fornecedores. Aí eu tenho o bloco A990, como eu disse para vocês. Tudo que terminar com 90 aqui, ele vai ser o totalizador do bloco. Então aqui ó, eu tenho um registro, eu tenho 2 registros, aí eu tenho mais 6, então eu tenho 8. Eu tenho mais 7 aqui, então são 15. E eu tenho mais um que ele também conta. Então eu teria 16. 16 registros, blocos A no arquivo. Então já estou totalizando aqui para vocês entenderem exatamente como que funciona essa questão dos totalizadores. É muito importante o entendimento dos totalizadores. Então vamos lá para o bloco C. Aqui eu tenho C01, que indica que eu tenho movimento no arquivo, no bloco C. Aqui eu tenho o CNPJ da matriz. Se eu tivesse filiais, estariam aqui abaixo, o CNPJ das minhas filiais informados. Ou eu deveria criá-los para me trazer a escrituração de forma consolidada. Aqui no bloco C100 eu possuo 4 notas fiscais no arquivo 1, que é o meu arquivo de destino. Eu vou lá no arquivo 2 e no arquivo 2 eu vou copiar os registros referentes às notas fiscais no bloco C100. Vou adicioná-las aqui no arquivo 1, então no arquivo de destino. Então agora eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho no bloco C100 agora 8 lançamentos. Tenho o bloco C170, que é os itens das notas fiscais. Eu vou buscar lá do meu arquivo de origem os lançamentos do arquivo 2. Como vocês podem ver, aqui é o arquivo 2. Nós estamos consolidando as informações. Eu estou trazendo para cá. Colei no arquivo 2. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então o C170... eu tenho 15 lançamentos, 15 registros. Vou salvar o C990, que é um contador. Então, se eu tenho 15 aqui, mais 8, eu tenho 23, correto? Com mais 1, 24, com mais 1, 25, e com ele aqui, que é o totalizador, C990, 26. Então, passo o meu C990, que é o totalizador do bloco C, tenho 26 registros, ok? Bloco D, que se refere a transportes, né? O bloco A é serviço, o bloco C é notas mercantis de compra e venda, o bloco D se refere a fretes, né? Aquisição de serviço de transporte ou serviço de comunicação e telecomunicação. No nosso caso aqui,
ele tem informações de transporte. Então o D100 tem 2 lançamentos. Lá no meu arquivo de origem, o D100 tem mais um lançamento, né, que se refere à segunda quinzena. Eu devo copiar e eu devo colar aqui, ok? Então fiquei com 3. Agora então o meu registro D100, eu tenho 3 lançamentos. Eu tenho o detalhamento desse frete, que é o D101, que eu tenho que pegar lá do arquivo origem também, que é o arquivo 2, e levar para o meu arquivo destino, que é o arquivo 3. Salvo o D105, faço o mesmo procedimento, venho no D105, copio, venho para o arquivo de destino e colo. Eu vou sempre salvando para não perder as informações. Então, D100, D101 e D105, eu tenho 3 informações, 3 registros para cada um dessas informações. Aí eu tenho o D990. Só que eu verifiquei aqui que no bloco de origem eu ainda tenho o D200, o D201 e o D205. Como que eu faço nesse caso? Eu tenho que ir lá no meu arquivo de origem e eu tenho que criar novas planilhas para acrescentar esses blocos. Então isso pode acontecer com vocês na hora de fazer a junção dos arquivos, ter determinados blocos em um arquivo, né, de origem ou de destino que não tenha no outro. Então, se ocorrer, por exemplo, este caso, vocês têm que fazer a união, né? A união não, criar uma planilha nova para acrescentar os dados. Então eu criei aqui o D200, eu estou no meu arquivo aqui de origem, eu estou copiando esse nome aqui, D200 transportador, e eu vou renomear aqui nessa planilha que eu criei, e vou colocar aqui. Ó. Então eu criei o D200, vou criar mais uma planilha, vou renomear, vou colocar com o nome de D201, e ainda eu preciso criar mais uma planilha, renomear e colocar como D205. Vou salvar aqui e vamos ver lá no arquivo origem. Isso. Vocês verem, é desse jeito que está no origem, então é assim que tem que ficar no destino. Aqui eu já posso copiar a planilha inteira, né? Eu copio a planilha inteira, vou lá no D200 e colo a planilha inteira. Então tem 2 registros. O D101 eu vou lá no origem, faço o mesmo procedimento, posso copiar a planilha inteira, colo, vou salvar, D105, D105, copio do arquivo 2, vou lá no arquivo 1 e colo. Então colei os dados aqui. Então D200, D201 e D205, eu vou ter dois registros para cada lançamento, ok? Então aqui eu tenho a quantidade de blocos D no arquivo. Preciso contar, né? Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho mais 3, então são 5. Aqui mais 3 são 8, mais 3 são 11, mais 2 são 13, mais 2 são 15, mais 2 são 17 e mais 1 são 18. Então, tenho 18 aqui no meu bloco D990. Então, tenho 18 lançamentos no bloco D. Vou salvar, aí eu vou para o bloco F. O F01 que identifica que tem movimento, o 010 que identifica o CNPJ do estabelecimento ou matriz ou filial. Os lançamentos do F100, vou ver lá no meu arquivo de origem, eu também tenho informações no F100. Copio a linha e colo no meu arquivo de destino. Eu salvo a informação,
Então, o meu bloco F100, ele agora tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tinha 3, agora ele tem 5 registros. Então, o bloco F990, que é o totalizador, ele vai contar. Aqui eu tenho 1 registro no bloco F, 2, aqui eu tenho mais 5, são 7, com mais 1 são 8, ok? Então foram adicionados dois novos registros. O bloco I, né, que você fará informações de instituições financeiras, não vai ter aqui. Então ele abre o bloco informando que não tem movimento e ele fecha com a quantidade totalizada. Então tenho dois blocos. O bloco M tem uma curiosidade, que ele vai ter vários lançamentos. Como eu adicionei várias informações de vários documentos, então provavelmente minha apuração bagunçou tudo. O que eu posso fazer aqui? Eu vou optar por fazer da seguinte forma. Se o arquivo fosse do SPED CMS-PI, eu não excluiria o bloco de apuração, que seria os blocos E. Mas como aqui o meu bloco é de apuração de PIS e COFINS, eu vou excluir todos os blocos M, exceto o M100, o M001 e o M990. Então estou excluindo aqui os blocos M's. Tem algum problema em excluir? Não, o arquivo vai ser validado do mesmo jeito. No final vou mostrar para vocês. Então, apaguei todos os blocos que começam com M, deixei aqui somente o M101 e o M990. O M001, aqui o 0 indica que tem movimento, né? E o 1 indica que não tem movimento. Eu vou informar por enquanto que ele não tem movimento. Então, eu vou salvar esse arquivo. E aqui eu vou dar continuidade aqui, né, nos contadores. Eu tenho o bloco P, que se refere à contribuição previdenciária. E eu tenho o bloco 1000, né, que se refere às outras informações. Então tenho 1000, 1900. Aí eu tenho o bloco 9000, que é os totalizadores, né? Nos totalizadores, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que informar as quantidades de registros constantes no arquivo. Então, aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui um determinado bloco, por exemplo, 0140, 0150, e eu tenho que informar as quantidades de cada registro que eu tenho. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho aqui, por exemplo, o bloco 0150, ele tem 4 registros mesmo, o bloco 0190 tem 2, o 0200 tem 6 na mesma, que eu fui anotando aqui as quantidades, o 0400 tem 4 e o 0500 também tem 4. Se eu colocar errado, ele vai dar erro, porque ele compara, o sistema conta. Se vocês não souberem, vocês vêm aqui no registro, abram, vejam a quantidade, né? Vejam a quantidade correta, para que vocês possam informar a quantidade correta neste bloco 9900. Aí eu tenho aqui ainda a questão do bloco A100. Né? Este eu tinha 3, então ele mudou porque ficou 6, e o A170 ficou 7, com 7. Aí eu tenho o bloco C100, que é os lançamentos de notas fiscais, que tinha 8, e o C170, 15. O D100, que o D100 ficou com 3, o D101 3 e o D105 3. Aí tem um detalhe aqui, que o D200 não tem aqui e a gente acrescentou.
lá as planilhas referentes aos lançamentos do D200. Então, eu tenho que adicionar aqui, ó. Então, adicionei 1, adicionei 2, adicionei 3. Então, aqui é o D200. Aqui eu teria o D201. E aqui eu teria o D205. Então, D200 eu tenho 2, 2 e 2. Então, para confirmar, se eu quiser verificar se estou certo ou estou errado, eu posso vir aqui, ó. Tem só 2 mesmo. Então, tá certo lá a quantidade. Volto lá no bloco 9900. Quais informações mais a gente mudou? O F100, ele tinha 3, a gente mudou para 5. É possível até ver aqui, ó. O F100 tem 5. Ah, e se eu não colocar a quantidade certa? Lá no validador ele vai dar erro, porque ele faz a contagem de forma automática, né, o programa. Ah, e os blocos M? Eu excluí todos lá, só deixei 2. Aqui eu também vou ter que excluir, só deixar o M001 e o M990. Então aqui eu vou excluir. Aqui eu vou salvar. Aqui nesse total ele mostra a quantidade de blocos de blocos 9900 que tem no arquivo, né? Então aqui eu teria 48, só que menos 1, que é o cabeçalho, né? Então eu teria aqui o correto 47. Isso mesmo, 47. Vou dar um salvar. Tá, o que mais aqui? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Aí eu tenho o D990, que ele é o contador de registros dos blocos 9. Então aqui eu já tenho 47. Eu vou ter 48, 49 e 50. Ou melhor, aqui 50, que ele também conta, né? Então, se eu tinha 47, aqui que é a quantidade de blocos 9, né, que seria 47 mais um 48, 49, que esse também é um contador, e aqui 50. Então, eu teria 50. E aqui é a quantidade de linhas totais, né? Como que eu sei a quantidade total? Eu tenho que pegar aqui todos os blocos que terminam com 90 e eu teria que somá-los, né? Então, eu tenho aqui 50 mais 2, 52. Esse daqui é 2 somente, ainda bem que eu vi, tinha que ter mudado, é só 2, que é 1 e 2. Então, perdi já a contagem, mas deixa eu voltar lá. Então, eu tenho 50, mais 2, 52, mais 2, 54, mais 2, 56, mais 2, 58, mais 8 seria 60, 66, não é isso? Isso mesmo. Não, 58. 58 mais 2, 60, mais 6, 56. 66, isso mesmo. 66, 66, mais 18. Então, vamos colocar que daria 76, 86, menos 2, 84. 84, 84, mais 26, né? Então 84 daria 90, aqui daria 110, mais 16, 126 e mais 27, né? Então daria 136, 146, 153 total. Então, se eu não errei nas contas, que a gente é passível de erro também, né? Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio aqui. Também se eu até estou certo ou não.
Mas via de regra eu adicionei, né, os dados do arquivo origem para o arquivo destino, somei os dois arquivos, vamos ver se vai dar certo essa união para que a gente possa validar. O importante é os senhores entenderem a essência do que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo, estou trazendo dados de um arquivo, adicionando para o outro arquivo. Fiz a adição aqui no arquivo de destino, vou salvar, vou fechar esse arquivo, vou fechar também o arquivo de origem. Aí vou usar novamente lá o sisteminha. Aí eu vou agora converter o arquivo de Excel para TXT. Então vou vir aqui, ó. Vou pegar esse arquivo, que é o arquivo 1, que contém as informações, né? E eu vou convertê-lo para o TXT. Vamos ver, se eu fiz tudo certo, esse arquivo ele vai ser validado. Aqui o arquivo gerado. Se eu fiz tudo certo, ele vai passar na validação sem problema. Vamos verificar se realmente eu consegui fazer algo certo, fazer o procedimento certo, ou se, opa, passou na pré-validação, já é um bom começo. Vamos ver se ele vai passar na validação final. Ok, deu erro. Vamos ver quais são os erros aqui que ele deu. Ah, tá. Era exatamente isso que eu queria que ocorresse. Ele só deu erro nos blocos M, porque como a gente excluiu, é obrigatório ter os blocos M, que é os blocos da apuração. Mas o próprio programa da Receita, ele gera a apuração com base nos documentos que estão escriturados. Então aqui eu só preciso clicar aqui nesse botão, ó, gerar apuração das contribuições. Vou dar um sim, um ok, e vou dar um verificar pendências. Aí ele vai me criar todos os blocos M600, M100, M500, M610, M210, então ele vai gerar todos e vai ficar somente 2 erros aqui. Que na verdade não é erros, né? Eu preciso informar o valor a recolher aqui, que no caso deu no M200, eu preciso copiar e colocar no M205, que se refere às informações a serem recolhidas. Ó, o valor da contribuição não cumulativa e o código do DARF, né? No caso aqui é não cumulativo. E isso o sistema não gera automático, o sistema não sabe, né? Então, ao M600, mesma coisa, eu tenho o valor do imposto apurado, dou um salvar, venho no M605, colo o valor aqui, informo que é não cumulativo, venho aqui, informo o DARF, dou um salvar, e agora eu dou um validar. Pronto, o arquivo foi validado. Só apresentou um erro porque está fora do período de entrega. Um erro não, né? Um aviso porque está fora do período de entrega. Mas é só um teste que nós estamos fazendo. Mas aqui, se a gente verificar a escrituração internamente dentro do arquivo, ó, então eu já tenho aqui todas as informações adicionadas, ó, notas fiscais de entradas, notas fiscais de saída. Eu tenho aqui o A100, que são as notas fiscais de entrada, as notas de saída. Eu tenho também lá o D100, que são as aquisições de serviço, o D200. Ó. Todos os dados foram acrescentados no arquivo. Inclusive também as apurações foram geradas, ó, com base... Não sei se eu fui claro aí na explicação, mas enfim, é um pouco complexa. Mas se vocês assistirem com calma, reverem todo o passo a passo, e fazerem um arquivo como teste, os senhores conseguem também, acho que, desenvolver o mesmo procedimento que eu desenvolvi aqui. Então, a versão de demonstração desse sistema está disponível no nosso site para download, para que os senhores possam efetuar testes, né? Aí nesse slide tem os nossos contatos, né? Se tiver alguma dúvida também em relação ao que precisa ser feito, se estiver dando algum erro que não consigam corrigir, entre em contato conosco, nós auxiliaremos. Desde que o senhor esteja usando nossa ferramenta, nós vamos dar o suporte necessário. Então é isso aí, um grande abraço, espero que os senhores tenham entendido, espero poder ter ajudado os senhores nessa questão aí desta união de arquivos PED.
E é isso aí, até um próximo vídeo e uma boa noite. No caso aqui eu estou gravando esse horário de noite, uma boa noite e até mais.